Oi, gente, bom dia, graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento com Deus. Nós estamos chegando ao finalzinho do Evangelho de Mateus e eu peço a você que preste bem atenção a esses últimos capítulos, porque eles trazem ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. No capítulo de hoje, temos vários ensinamentos muito importantes. Eu destacaria todo o capítulo, mas eu quero destacar um versículo para você que diz assim em Mateus 26:39. Jesus Cristo dizendo: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós podemos aprender com o nosso Mestre, Senhor Jesus, que quando estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por mais angustiados que estivermos, podemos lembrar que Jesus Cristo, nosso Senhor, passou por algo infinitamente maior. E o ensinamento dele foi que seja feita a vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Assim, se você está passando por alguma situação difícil, entregue nas mãos do Senhor e diga a Ele que seja feita a vontade dele na sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em sua presença, queremos agradecer ao Senhor por esse momento de comunhão com o Senhor e com todos os seus filhos e pedir ao Senhor que nos instrua com a sua rica palavra, que o Espírito Santo encha o nosso ser e nos ilumine para entendermos a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se deles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio.
E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pai querido, nosso Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, continuamos em sua presença e desde já agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por como o Senhor conduz a nossa vida. Obrigada por sua palavra que nos enche de renovo, de forças, de ânimo novo. Obrigada, Pai, porque quando nós estamos esmorecidos, entristecidos, o Senhor nos traz novo ânimo, nos renova as nossas forças com a tua palavra, ó Deus, com seu amor infinito. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, peço nesse momento que o Senhor esteja junto de cada um dos seus filhos, cada um dos irmãos que estão juntos comigo nessa oração, cada um que busca o Senhor nesse momento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, temos passado, ó Deus, por várias tribulações. O momento é difícil para todos nós, Pai. Mundialmente difícil esse momento que estamos enfrentando. E eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um que busca ao Senhor. Que o Senhor esteja respondendo às orações nesse mundo inteiro, ó Pai. Que o Senhor esteja tratando de acordo com a sua vontade e o seu querer. E que assim como o Senhor Jesus que orou, dizendo que o Senhor cumpra a sua vontade independente da dele, que o Senhor faça assim também na nossa vida. Que seja feita a sua vontade e o seu querer na nossa vida. Mesmo aquilo que achamos que está ruim, que está difícil, que não era do jeito que queríamos, conduz, Senhor, conduz a nossa vida. Se o nosso coração está apertado, entristecido, Pai, mesmo assim, cuida de nós que temos pequena fé. Não conseguimos, às vezes, descansar no Senhor e apenas esperar no Senhor aliviados, mas ficamos ansiosos, ficamos nervosos, entristecidos, ficamos apavorados muitas vezes, temos medo do amanhã, mas Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha no nosso coração, aumenta a nossa fé, preenche o nosso coração com o seu Espírito Santo, ó Deus, e nos traz a paz, Senhor, nos traz a paz, nos traz um ânimo novo, nos traz confiança, fé no Senhor, para que a gente possa entregar todas as nossas dificuldades nas suas mãos, que a gente possa entregar a nossa vida nas suas mãos, Senhor, e descansarmos de verdade. Trabalha no meu coração, meu Deus, para que eu descanse no Senhor, para que eu possa esquecer esses problemas todos que surgem, ó Deus. Trabalha, Senhor, no meu coração para que eu descanse no Senhor. Toma conta da minha vida, Pai, do meu trabalho, das dificuldades que eu tenho enfrentado. Em nome do Senhor Jesus, toma conta, Pai. Controla tudo, esteja à frente de tudo, Pai. E esteja à frente na vida de cada um que ora comigo, nos seus trabalhos, nas suas relações, seus relacionamentos. Ó Deus, que o Senhor esteja indo à frente.
e ajudando, e conduzindo, e resolvendo todas as dificuldades, todas as circunstâncias. Nos abençoa, Senhor, todos nós como sua igreja. Pai, estamos sendo perseguidos. Governos, políticos, Pai, nos perseguem. Querem nos destruir, querem nos calar, querem nos fechar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toma em suas mãos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o dono da igreja. E em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que controle, que coloque por terra todo o plano do maligno contra a sua igreja, Pai. E que a sua igreja seja vitoriosa, soberana, como sempre. Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, dono, criador dos céus e da terra. Então, ó Deus, tome em suas mãos e não permita que o maligno influencie a sua igreja. Feche as portas da sua igreja. Que nós possamos ter coragem, ter intrepidez. Que nós possamos, Pai, lutar realmente contra qualquer um que venha a impedir, a querer impedir a igreja. E que nós continuemos a proclamar a sua palavra em todos os cantos deste mundo, em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Senhor. Vai abençoando cada um que está tomando a frente, que está lutando, que não fique sozinho, mas que outros se acheguem, que o seu povo se una, meu Pai, que tenha união, que tenha unidade para lutar contra qualquer força maligna que venha a querer impedir a sua igreja. E abençoe, Senhor, a família de cada um, abençoe a vida de cada um, porque quando nós nos colocamos no arado, na seara, quando nós nos colocamos à disposição para trabalharmos na obra do Senhor, somos alvos, Pai, de flechas do inimigo. Somos alvos do inimigo querendo nos destruir, querendo destruir as famílias, querendo destruir nossos trabalhos, querendo nos colocar para baixo, nos tirar o ânimo, mas em nome do Senhor Jesus, confiamos no Senhor e continuamos firmes no Senhor, não importa o que acontecer. Então, Deus amado, coloque a nossa vida nas suas mãos, nos proteja e nos leve adiante em nome do Senhor Jesus. E Pai, continuamos pedindo também, sempre, por aqueles que estão sofrendo por enfermidades. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toma conta de cada um, Pai. Trabalha na vida de cada um nessa enfermidade, ó Deus, e traz a cura, traz o alívio para o seu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos assim e já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por sua companhia hoje comigo. Que Deus aplique a sua palavra em seu coração e te abençoe grandemente. Beijo no coração, te espero aqui amanhã. Que você e sua família tenham um lindo dia abençoado com o Senhor Jesus. E estenda as suas mãos e receba as bênçãos apostólicas.